Saudações a todos que estão acompanhando esse vídeo nesse momento, e quem fala com vocês é o Solemar para a SNext Cibersegurança. E hoje o assunto é impressoras. Ótimo ativo de nosso dia a dia de trabalho. De estar em todo lugar, seja em nossas casas, sejam em nossas empresas, e às vezes nossas empresas têm muito mais do que uma só. Enfim, qual que é o problema disso? Por mais que elas sejam ótimas no nosso trabalho, elas são geralmente tratadas como um dispositivo IoT, sabe? Aquele dispositivo internet das coisas, que você instala lá e você esquece que ele existe, no caso, você só imprime. Aí vem algumas questões. Se nós pegamos na internet, no Google mesmo, pesquisarmos vulnerabilidades em impressora, nós vamos encontrar notícias e notícias de tempos mais para trás, seja de 2019, 2020, 2018, 2022, até notícias deste ano mesmo, 2025. Falando de vulnerabilidades que foram encontradas, né, nas impressoras. E a mais recente, que saiu nas notícias esse ano, se trata de um pacote de vulnerabilidades, assim, bem, certamente, até grande no caso, e que afeta mais de 700 modelos, 748 para ser mais exato. E o que acontece? Uma dessas vulnerabilidades não pode ser consertada. Literalmente não pode ser consertada. É um erro de fabricação dela e que só pode ser consertado com as novas impressoras que forem vendidas no caso. Mas a questão é a seguinte: no mercado existem muitas delas. E claro, como disse, não é só esse último pacote de vulnerabilidades que surgiu nas notícias. Se nós, como disse, pesquisa no Google e você vai ver. Você vai ver notícias de 2, 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos. Todos eles falando, foi encontrados novos erros de segurança em impressoras. Aí vem a questão, poxa, então como é que eu posso tratar isso? A questão é, o maior desafio às vezes não é tratar uh, as atualizações da impressora, por exemplo. Porque a impressora ela vai ter atualização, sim. Mas em casos como esse, como eu falei, citei por último, não tem o que fazer. Você tem que literalmente aceitar, no gerenciamento de risco, aceitar o risco que a impressora está vulnerável e pode ser atacada. Enfim, se nós olharmos para o MITRE ATT&CK, que é um framework que você pode encontrar onde um fator de ataque pode acontecer, né? Seja de entrada, seja até o final de um processo de ataque. A impressora ela entra em vários pontos ali, seja para movimento lateral, seja para escalação de privilégio e também acesso inicial, se a internet que usamos, a conexão que usamos, ela está aberta à internet mesmo, realmente. E, enfim, como que nós podemos tratar isso? Existem várias camadas que podem ser usadas para tratar isso. Podemos tratar ali, seja a nível de rede e a nível de infraestrutura ali nessa questão, e ser bem completos nessa parte, podemos tratando, por exemplo, até como ela conecta na internet. Por exemplo, eu tenho clientes que usam as de aluguel, no caso. E aluguel é campeão de colocar impressora, geralmente da Brother, que é justamente um desses modelos que foi afetado por essa última vulnerabilidade que não tem como corrigir. E também HP, a MFP 427, 428, algo assim. O que acontece? Pelo menos essa HP que eu peguei em 2 clientes já, e a solução para resolver o problema deles foi realmente segmentar a rede e criar uma rede específica só para impressora, aonde a impressora não via nada para fora, ele nem conecta com a internet, mas os computadores conseguem se conectar com a impressora e aí tudo funciona normal. Assim, resolvemos o problema, porque aquela impressora HP, se você deve estar aparecendo uma imagem na tela, na imagem, no vídeo agora, ela tem pelo menos 12 vulnerabilidades.
dessas vulnerabilidades, pelo menos 4, se não me engano, são críticas. E antes da empresa ter investido na infraestrutura de segurança, essa impressora estava conectada junto com os computadores, conectado lá no mesmo IP, mesma rede. E, enfim, isso era um risco muito grande, né? Então, é só um ponto que às vezes realmente passa despercebido, mas querendo ou não, a impressora também usa o sistema. E da mesma forma que nossos computadores precisam de atualização, ou às vezes às vezes não existe atualização mesmo, né? Porque talvez é um produto que já foi descontinuado e não tem mais essas atualizações. Mas enfim, é algo que dá para tratar, podemos tratar, mas dá um trabalho, às vezes, principalmente na questão da infraestrutura, para que a empresa realmente se torne mais resiliente nessa parte, né? Que a impressora não seja de um ponto de entrada de um ataque, no caso, né? E nem seja algum ponto que vai fazer o ataque se espalhar dentro da área da empresa. E assim, nesses exemplos que eu dei, que foi feito o trabalho da infraestrutura na empresa, assim nós estamos praticamente mitigando o risco se nós levamos isso para o gerenciamento. Porque por mais que existam vulnerabilidades, a impressora não se conecta com a internet, não tem acesso direto, e também ela está segmentada. Se acontecer alguma coisa com ela, isso vai acontecer com ela e com nada mais. Então esse é realmente um ponto que é muito útil, que funciona, que as empresas deveriam realmente investir e ver quão importante é trabalhar a infraestrutura da empresa e tratar realmente a impressora como um dispositivo IoT de verdade, segmentando, buscando às vezes, atualizar se for possível, mas geralmente mitigando o risco de uma forma a nível de infraestrutura para que isso não aconteça. O assunto de hoje era isso, era mais um ponto a se pensar, um ponto a se trazer justamente das impressoras, que é algo muito comum, e eu espero vê-lo no próximo episódio.